Porque as alergias estão aumentando lá do canal Ciência Todo Dia. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve e vamos lá. Eu tenho alergia. E não sou só eu também tenho mais bastante. De 2 bilhões de pessoas somente a poeira, na moral. Um tipo de alergia. E esse número só cresce. Nos últimos 30 anos a coisa piorou bastante. Mais de 300 milhões de pessoas têm asma, 250 milhões lidam com alergia alimentar, tenho demais. 400 milhões sofrem com rinite e 25% da população já teve alguma reação alérgica a medicamentos. Eu também tenho. Segundo a OMS, até 2050 metade do mundo vai ter alergia a alguma coisa. Digita aqui nos comentários se você também tem alguma alergia. Bora demais. Mais estranho. Mas o que tá acontecendo? Por que parece que todo mundo tá ficando alérgico? Antes de eu responder isso, eu preciso deixar claro o que exatamente é uma alergia. Uma alergia é uma reação exagerada do sistema imune a algo que na verdade não é perigoso pro corpo. A reação alérgica pode acontecer por conta da substância de um alimento, uma substância no ar ou um medicamento. Uma alergia alimentar, por exemplo, pode desencadear sintomas bem graves por causa de um alimento que na verdade é inofensivo pro corpo. Uma comida não contaminada não faz mal, mas o sistema imune pode ver algo inofensivo como um amendoim ou uma flor e pensar, é uma ameaça! E aí começa o show, ou a reação alérgica. Coceira, vermelhidão e às vezes até falta de ar. Mas adivinha só? O problema não é o amendoim ou a flor. Até que comida eu não tenho nenhum tipo de alergia, galera, a comida. Mas por que o número de alergias está aumentando? Uma das possíveis respostas é a chamada hipótese da higiene. Essa hipótese diz que por conta da urbanização e da industrialização, nós nos tornamos cada vez mais higiênicos e por isso mais alérgicos. Nós ficamos tão limpos que o nosso sistema imune ficou entediado e começou a reagir a qualquer coisa. É como se o seu sistema imune estivesse pensando, poxa, cadê aquelas bactérias antigas com as quais eu brigava? Eu acho que eu vou brigar com esse pólen aqui. Hoje a maior parte da população vive em cidades onde tem água tratada, sem contato com animais, e a industrialização trouxe processos de descontaminação de alimentos. Tá, mas por que exatamente isso seria um problema? Higiene é ótimo para evitar doenças infecciosas, mas também significa que nós estamos menos expostos a bactérias que poderiam educar o nosso sistema imune a não reagir de forma exagerada. A maioria das bactérias não provoca doenças e nós podemos sim ter uma boa relação com elas. Inclusive, estudos mostram que crianças que crescem em ambientes rurais com mais exposição a sujeira e bactérias têm menos chances de desenvolver alergias. Mesmo que a hipótese da higiene pareça um tanto quanto estranha, existem diversos estudos publicados tentando mostrar como o excesso de higiene poderia ser uma das causas das alergias. O conceito de hipótese da higiene... Pô, só porque a gente quer ser limpinho, aí isso acaba prejudicando a gente assim mesmo? Que doideira, mano. A higiene foi surgindo a partir de observações feitas nas décadas de 1960 e 70, que mostraram diferenças no número de casos de asma e rinite alérgica entre as populações urbanas e rurais, sugerindo que a higiene das cidades impedia infecções bacterianas na infância que poderiam proteger contra doenças alérgicas. Isso levou a uma reavaliação do papel do ambiente na alergia, destacando a importância da exposição precoce a micro-organismos na regulação do sistema imune e na prevenção de alergias. Estudos subsequentes confirmaram a ideia de que um ambiente microbiano rico é crucial para o desenvolvimento de um sistema imune saudável. O pai da hipótese da higiene, o médico inglês David Strachan, publicou em 1989 um estudo que mostrou que as crianças britânicas de famílias com muitos filhos tinham menor probabilidade de desenvolver rinite alérgica. Mas por quê? O estudo sugeriu que as crianças ficam menos propensas a desenvolver alergia porque nessas famílias grandes, as crianças mais novas são expostas precocemente a algumas infecções leves, pelo convívio com os irmãos mais velhos. Bonitinho. O sistema imune dos irmãos mais novos era educado pelas infecções que eles pegavam dos irmãos mais velhos. Ah, o sistema imune entendi. pode ter vários tipos de respostas imunológicas. A resposta imune do tipo 1 é a resposta imune responsável por lidar com as infecções bacterianas e virais que nós temos na infância. E a resposta imune do tipo 2 é a resposta imune responsável pela alergia. A hipótese da higiene sugere que as respostas tipo 1 e 2 são excludentes uma à outra. Se o sistema imune se acostumar a ter respostas do tipo 1 na infância, vai ficar menos provável que ele tenha respostas. Ah, então quando ele for adulto, ele for mais forte, fica mais forte o sistema imunológico dele, né? Se ele for exposto a essas várias bactérias e vírus e tal, quando ele é criança, então quando ele ficar adulto, ele não vai ter problema com isso, porque o sistema imunológico dele vai ser forte e vai ter como combater essas bactérias, esses vírus e tal, né? Bactérias pode diminuir a chance de alergias ao reforçar a resposta. Sabe se eu tinha vivido na fazenda quando era menor. Incentivar respostas alérgicas pelo sistema imune.
Mas é claro que o sistema imune não é tão perfeito assim. Respostas do tipo 1 e 2 podem acabar ocorrendo simultaneamente. E aqui é importante dizer, não é expondo as crianças pequenas a pegarem infecções que a gente vai necessariamente diminuir a probabilidade dessa criança de desenvolver alergias. Até porque infecções podem ter complicações e essa é uma forma muito arriscada de treinar o seu sistema imune. De qualquer forma, uma discussão que a hipótese da higiene traz é de que o excesso de higiene atrapalha o nosso contato com micro-organismos que poderiam colonizar o nosso corpo e formar nossa microbiota, que antigamente era chamada de flora. E a microbiota tem um papel decisivo na educação do nosso sistema imune. O nosso corpo é cheio de micro-organismos, que juntos formam uma microbiota, vivendo no nosso intestino, na nossa pele, na nossa boca e entre outras partes do nosso corpo. Por exemplo, você sabia que tem mais micro-organismos no seu corpo do que células humanas? Nossa, é sério? Caramba. Eu não sabia. Além de auxiliar em algumas Nem funções eu. bioquímicas, como produção de substâncias e a própria digestão, a sua microbiota é uma comunidade de micro-organismos que interage com o seu sistema imune. Essa microbiota ajuda a educar o sistema imune, tornando-o mais tolerante. É como se as células do sistema imune pensassem assim: aquela microbiota ali é a minha vizinhança. Mesmo que eu não goste desse povo, eu vou meio que aturar eles. E aí, ao aturar esses micro-organismos, o sistema imune vai ficando mais tolerante e não reage de maneira exagerada. Quando nós temos uma microbiota saudável, o nosso sistema imune reage menos a substâncias inofensivas. Ou seja, uma microbiota saudável convive com o sistema imune e ensina ele a não reagir de forma dramática a substâncias inofensivas, como no caso de reações alérgicas. Apesar da hipótese da higiene talvez explicar o aparente aumento em casos de alergia, essa hipótese não é uma explicação geral para todo tipo de alergia. Tem gente que cresce no campo brincando na terra e ainda assim desenvolve alergia. E tem aqueles que crescem em uma bolha de limpeza e nunca espirram na vida. Diversos fatores então depende de pessoa pra pessoa, né? podem causar alergias. A propensão ao desenvolvimento de alergias é influenciada pela herança de vários genes. E por conta da herança genética da alergia, é comum vermos vários membros de uma mesma família com alergia. A rinite alérgica, a asma e a dermatite atópica são alergias que podem existir em graus variados e tempos diferentes em membros da mesma família. A diversidade Nossa, minha família tem muita gente que tem estado de rinite, na moral. diferentes causas para essas diferentes alergias. Na rinite alérgica e na asma, por exemplo, as reações alérgicas podem ser causadas por exposição a alérgenos presentes no ar ou na poeira doméstica. Na alergia alimentar, as substâncias alergênicas geralmente são proteínas que estão nos alimentos. Na dermatite atópica, o contato físico com alérgenos pode desencadear reações. O que essas alergias têm em comum é o fato de as reações imunes aumentarem a liberação de uma substância chamada histamina. É por isso que para tratar a alergia nós usamos os antihistamínicos. A histamina que é liberada em diversos tipos de alergia pode gerar aquela vermelhidão e aquela coceira característica. É verdade. Mas não Isso é aí eu só tenho isso. também. Substâncias como a histamina são as responsáveis pelo famoso choque anafilático, que pode inclusive ser fatal. Mesmo com reações imunes semelhantes entre os diversos tipos de alergias, o motivo de uma pessoa se tornar alérgica não é único. O fato é que hoje os fatores mais aceitos como causa de alergias incluem a herança genética e diversos fatores ambientais. O contato com micro-organismos logo cedo na infância e o treino que a microbiota exerce no sistema imune são fatores que influenciam na prevenção da alergia, mas ainda existem outros tantos fatores ambientais envolvidos. Além dos genes que predispõem à alergia, a exposição às substâncias alergênicas do ambiente favorece o desenvolvimento e o agravamento das alergias. Agora que a gente entende melhor a hipótese da higiene e os outros fatores por trás de alergias, nós podemos finalmente responder a pergunta: as alergias estão mesmo aumentando? Sim, claro. O mundo está ficando mais alérgico. É. Agora, a hipótese da higiene explica esse aumento no número de alergias? Talvez em partes. Mais ou menos, Não né? podemos dizer que necessariamente são esses fatores que estão causando o aumento do número de casos de alergias. Existe também uma preocupação de estarmos vivendo em um tempo de superdiagnóstico, especialmente no que se refere às alergias alimentares. E às vezes esse excesso de diagnóstico está fazendo com que você seja diagnosticado com uma alergia sem, na verdade, ser um alérgico. Então, por favor, não evite tomar banho para tentar reduzir suas alergias. Manter uma higiene básica não vai fazer mal para ninguém. O que a gente pode fazer é tentar diminuir a exposição aos fatores que provocam alergias. É claro que uma pessoa pode sim ter hábitos que diminuem as chances de desenvolver alergia. Esses hábitos devem ser introduzidos bem lá no início da vida, desde o nascimento. O fortalecimento da composição saudável da microbiota, por exemplo, por meio do incentivo ao parto normal, ou o aleitamento materno exclusivo pelo menos até os 6 meses de vida. E não para por aí. Morar nas grandes cidades nos expõe à poluição do ar e isso é um gatilho de alergia.
Então, morar em uma cidade do interior pode ser benéfico para uma criança. Manter uma alimentação equilibrada com diversidade de nutrientes e fibras também vai ajudar na manutenção de uma microbiota saudável. E ainda tem os fatores associados às mudanças climáticas, como a baixa umidade do ar, as queimadas e as baixa umidade do ar que podem nos deixar mais vulneráveis a alergias. Infelizmente, os efeitos das mudanças climáticas não dependem só de a gente. Porque assim, galera, comigo aqui é assim, o seguinte, quando o tempo muda do nada, tá tudo quente aqui, aí do nada começa a chover. Nossa, ataca logo a rinite. A rinite na hora começa a atacar e é espirro. Tá, pelo menos não nesse sentido. Clima então nós temos que tentar mitigar complicado. esses efeitos com ações coletivas. Uma coisa muito legal é que a hipótese da higiene nos ajuda a compreender que, apesar das limitações da hipótese na explicação do aumento dos casos de alergias, nós não podemos ignorar que ela ajuda a gente a entender alguns fatores envolvidos na alergia. E que também pode servir como um empurrãozinho para permitir que as crianças desde cedo descubram o mundo brincando em ambientes externos, conhecendo o mundo pelos próprios olhos e com as próprias mãos, tendo contato com animais e educando o próprio sistema imune graças à microbiota. E não só crianças, você também pode brincar no barro ou correr na lama, é bem divertido. Afinal, o sistema imune também precisa de um pouquinho de diversão para funcionar bem. Muito obrigado e até a próxima. Poxa, então nessa eu que tenho problema com alergia. Tipo, as que eu me lembro, eu tenho alergia que é a rinite, né? Tem a sinusite, tem a alergia a remédio. Se eu tomar tal remédio que tem uma determinada substância que eu não posso tomar, que agora eu esqueci o nome, me dá alergia, eu fico inchado e tal. Aí tem a da coceira, tipo, você me encosta em algum lugar que tem poeira, alguma coisa assim que tá suja, eu começo a ficar todo empolado, começo a me coçar, ficar vermelho e tal. Então essa daí é as que eu tô me lembrando no momento agora que eu tenho, né? Então acho que eles são que rinite, sinusite, a da coceira e a remédio, ou seja, são 4 tipos de alergia que eu sei, que eu tenho certeza que eu tenho. Então é isso, é bem complicado mesmo no dia de hoje a pessoa não ter esse problema de alergia e tal. Acho que a maioria das pessoas aqui, talvez aqui me assistam, tenham. Então se você tem algum tipo de alergia parecida com a minha, deixa nos comentários. E se você não tem uma parecida com a minha, tem a outra que poucas pessoas conheçam, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Deixa teu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!